ser um leitor de verdade? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo e antes da gente ir, já deixa seu like e se inscreve no canal. O livro é e sempre será mais do que um amontoado de palavras numa folha. Se você souber ler direito, é claro. A primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente quer ser um leitor de verdade é se deixar ir. E se deixar ir não significa de forma nenhuma viajar na maionese. Se deixar ir é você entender que a partir do momento que você abre a página de um livro, você está imerso nessa história, você participa dessa história. Se você abre Crime e Castigo, você não se torna um espectador das dores, dos tormentos e das reflexões do Raskolnikov. Você agora carrega um pouco desse peso que ele carrega nas costas dele. Afinal, se você está lendo como espectador, você não está sentindo de fato o que está acontecendo com ele. Você sequer pode estar nem ligando, você está lendo porque alguém te disse que era bom ler ou que era um livro que modificava a forma como você via a vida. Mas quando você se permite entrar no livro e entender por que Raskolnikov fez o que fez e por que agora ele está arrependido, já que ele tinha feito todo um raciocínio que justificava o ato dele, você vira completamente a forma como você está lendo. Que você passa de uma pessoa que está lendo as páginas para uma pessoa que está participando e sentindo a história. Eu sei que pode ser meio abstrato isso, mas vamos imaginar com um outro livro. Imagine As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain, em que você está lendo e a partir do momento que você passa a entender ou a entrar na mente de um menino de 11, 12 anos que está viajando no rio Mississippi com o seu amigo, um escravo foragido, você começa a refletir completamente diferente sobre as coisas. Você passa a acreditar naquela história. Então você passa a acreditar que realmente um menino de 12 anos está num barco no meio do rio Mississippi com um cara, com um escravo fugido. Entende? Então você desamarra esses nossos impedimentos de entender uma história, de falar, pô, como é que isso é possível? Será mesmo que a mãe dele deixou ele estar ali no rio? Não, você esquece isso. Você entende a história como ela é. Você para de fazer pré-julgamentos e se deixa ir pela história. E nesse momento que você se deixa ir pela história, você entende a realidade de um menino que não tinha pai nem mãe. Na realidade, o pai dele era um bêbado. E você entende por que ele prefere estar no rio onde ele se sente livre do que estar com o pai dele. Você consegue entender também a realidade do próprio Jim, que é um escravo fugido, num cenário dos Estados Unidos em que a maioria das pessoas negras eram escravizadas. Então o que eu tô querendo te dizer é que quando você questiona o tempo inteiro a veracidade da história, você perde metade dessa história. Veja só, se você começasse a questionar a veracidade o tempo inteiro do livro A Metamorfose do Kafka, você iria perder metade da história, né? Porque você tem que entender que o Gregor Samsa virou um inseto e que a partir disso você tem que pensar não por que ele virou um inseto, mas o que vai acontecer agora que ele é um inseto. Como que a família outrora o tratava pão de ló e agora sequer liga para ele. Como que a família vai gradativamente abandonando ele, perdendo o valor, perdendo a humanidade dele, entende? Eu acho que é esse o caminho que você faz quando você se deixa ir no livro. Então, se deixar ir é se envolver plenamente com a história. E quando você faz isso, a história se torna parte de você. E quando ela se torna parte de você, você começa a ver a sua vida não pela perspectiva da história, mas com um pouquinho de cada coisa que você leu. E é isso que faz a gente construir referência, repertório, imaginário e coisas que vão nos ajudar a interpretar o mundo de uma melhor forma. Ser um bom leitor também significa questionar. E questionar não é só questionar o autor, mas questionar também o que ele escreveu. Em A Morte de Ivan Ilitch, a gente vai refletir sobre a vida e a morte, e tem um determinado momento que o personagem está deitado no leito de morte e ele se pergunta se ele viveu a vida da maneira certa. E como essa pergunta também já passou pela nossa cabeça. Será que a gente está vivendo a vida da maneira certa? Será que a gente está fazendo as coisas da maneira certa? Porque a gente não tem um guia exato, uma bússola para dizer, olha, faça por aqui, vá por aqui, que vai dar certo. A gente está sempre testando as coisas. É frequente esse tipo de pergunta, se a gente está fazendo as coisas da maneira certa. Se a gente vai obter os resultados que a gente quer obter fazendo esse tipo de coisa. Então, um protagonista de uma história fez essa pergunta, e essa pergunta pode reverberar em você de diversas formas, como eu acabei de falar. E é esse tipo de pergunta que a literatura nos impõe, que a literatura faz com que a gente reflita. Eu volto a dizer, quando a gente é um bom leitor, a gente se torna senhor de nós mesmos. Isso quer dizer que a gente tem tantos
tantas referências, tantos conhecimentos que a gente consegue refletir com a nossa própria cabeça. É claro que é importante um mentor, um guia e tudo mais, mas não só isso, a gente precisa também ter nossas próprias referências para juntar as coisas e aí sim sair uma ideia, sair uma opinião própria. Um bom leitor sabe que uma leitura deve ser feita com calma. É muito melhor, mas é muito melhor mesmo você pegar um único livro e ler um único capítulo dele do que pegar o mesmo livro e ler todos os capítulos sem atenção. Às vezes é muito melhor a gente decidir que um capítulo faz mais sentido pra gente do que o livro inteiro e pegar esse capítulo e ler com qualidade do que você pegar um livro todo e falar assim, tá bom, eu li isso aqui, mas que conhecimento eu peguei, só Deus sabe. A gente precisa parar de se preocupar com listinhas, com completar listinhas, com fazer não sei quantas leituras por ano e ler de verdade. Nem que você leia 5, 3 livros no ano, mas que sejam bem lidos, que sejam compreendidos por você, e aí a partir desses 3 você vai lá e aumenta a sua quantidade de livros, do que você ler 12 livros e alguém te perguntar, fulano, qual foi o livro que você mais gostou? E você não sabe responder porque você não lembra de nenhum livro que você leu. Maria, imagine que loucura. Você lê um livro e não se lembrar o que ele quis dizer. Ou você não leu direito, ou o livro é muito ruim porque não te ensinou nada. No final das contas, ler rápido, ler de qualquer jeito é como comer um fast food. Vai encher sua barriga, mas não vai te alimentar de verdade. Quando você der um arroto, o negócio já foi, entendeu? Do outro lado, quando a gente faz esse movimento de ler com atenção, de entender, de reler, porque voltar no livro também é importante, a gente aí sim está sendo leitor de verdade, porque a gente está se importando com o conhecimento que o livro está nos dando, muito mais com a quantidade de livros que a gente leu no ano. Um bom leitor quer viver outras vidas dentro de uma vida só, quer descobrir outros mundos e guardar cada pedacinho da leitura dentro de si. Agora me conta aqui nos comentários qual foi o último livro que você leu. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de conferir esse videozinho aqui em que eu falo quais foram os melhores livros que eu li em 2024. E eu te vejo no próximo vídeo.